a todos neste dia em que iremos debater o tema Desafios e Oportunidades para o Rio Grande do Sul. Saudamos o governador do Estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, Hernani Polo, prefeito municipal de Caxias do Sul, Flávio Cassina, presidente da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, Ricardo Daneluz, presidente da Fundação Universidade de Caxias do Sul e presidente do Conselho Deliberativo da SIC, José Quadros dos Santos. Registramos também as seguintes presenças: dos secretários estaduais de Governança e Gestão Estratégica, Cláudio Gastal, e de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rui Irigaray. Da diretora-presidente do Badesul, Gianete Lontra. Dos deputados estaduais, Elton Weber, Carlos Búrigo, Fran Somense e Neri o Carteiro. Do comandante do 3º Grupo de Artilharia Antiaérea, Tenente-Coronel Alain de Paiva Carvalho. Comandante do CRPO Serra, Tenente-Coronel Glauco Alexandre Braga. Comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar, Tenente-Coronel Jorge Emerson Ribas. Delegado titular da 1ª Delegacia de Polícia de Caxias do Sul, Vitor Costa Carnaúba. Bispo da Diocese de Caxias do Sul, Dom José Gislon. Prefeito de Bento Gonçalves e presidente da Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste, Guilherme Pazin. Prefeito de Flores da Cunha, Lídio Escorteganha. Prefeito de Nova Pádua, Ronaldo Boniati. Secretários municipais de Caxias do Sul e da região. Vereadores de Caxias do Sul e da região. Presidente da SICs de Farroupilha, José Carlos Trujillo, e de Antônio Prado, Marcelo Maschio Piazza. Presidente da Comissão Comunitária da Festa Nacional da Uva, Sandra Mioranza Randon. Rainha e princesas da Festa Nacional da Uva, Maiara Perotoni, Milena Remos Carenato e Viviane Piamolini Gaelzen. Presidente da 14ª Fena Vindima de Flores da Cunha, Darcy Dani. Rainha e princesas da 14ª Fena Vindima, Fernanda Molon Andreassa, Júlia Brandalize Dondé e Sabrina Variani. Presidente do Conselho Superior da SIC, Dagoberto Lima Godoy. Ex-presidentes da SIC, Carlos Heinen, nessa reunião almoço também representando o Ciergues, João Francisco Miller e Nelson Tesser. Vice-presidentes da SIC, Mauro Bellini e Maristela Tomasi Chiapin. Presidentes de sindicatos e entidades de classe ou representantes. Ângelo Mestriner, da RS Garante. Miriam Boschetti, vice-presidente do Simpré. Daniel Randon, do Conselho Superior do PGQP. Davi Ballerini, do Conselho Regional de Administração. Samuel Freire, vice-presidente do Sindiveste. Eduardo Slomp, do Sindigêneros. Emerson Paixão, do Cirecom Nordeste. Euclides Sirena, do Banco de Alimentos. Fernando Gonçalves dos Reis, da DCE. Gelson de Oliveira, do Simplas. José Antônio Fernandes Martins, do Cimefre. Júlio Fante, do Sindivinho. Luiz Raimundo Tomazoni, do Concepro Mocov. Luísa Colombo Dutra, da Microempa.
Paola Reginato, do Fitemasul. Elvis Mendes, vice-presidente do Sinditrans. Paulo Poleto, da Fundação Caxias. Paulo Spagnoli, do Cimex. Renato Corso, da CDL Caxias. Ubiratã Resler, do APL Metal Mecânico e Automotivo da Serra Gaúcha. Valmir Suzin, do Sindi Rural. E Vicente Perini Filho, do Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria. Registramos também a presença do prefeito de Farroupilha, Clayton Menezes. Queremos saudar também a imprensa, senhoras e senhores. As reuniões almoço da SIC têm patrocínio das seguintes marcas: Florence, Grupo RBS, Sicredi, Universidade de Caxias do Sul, Banrisul, BRDE, Marco Polo, Randon, Rede Caminho do Saber, Selbet e Supermercados Andreassa. Apoio da Emercor e Fortaleza. No projeto Degustar, contamos também com a presença da vinícola Toné. Nós queremos também fazer o registro da presença do reitor da Universidade de Caxias do Sul, Evaldo Cuiava, mas por motivos de agenda ele vai precisar se retirar, por isso então temos o presidente da fundação na mesa. Neste momento, o presidente Ivanir Gasparim fará uso da palavra. Saúdo nosso palestrante, governador de estado Eduardo Leite, prefeito de Caxias do Sul, Flávio Cassina, presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, deputado Hernani Polo, presidente da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, Ricardo Daneluz, presidente da Fundação Universidade de Caxias do Sul, José Quadro dos Santos. Caro governador, mais uma vez, seja bem-vindo à Câmara de Indústria, Comércio e Serviço de Caxias do Sul. É sempre uma honra contar com a presença tão gentil e atenciosa do nosso governador. Esta casa cumprimenta Vossa Excelência e se associa ao reconhecimento geral de que, na semana passada, Vossa Excelência conquistou importante capítulo no processo de busca do equilíbrio das contas do Estado. Certamente, uma etapa fundamental para que possamos começar a retomar nossos objetivos comuns de crescimento, desenvolvimento, de uma vida melhor para todos os gaúchos. Finalmente, a Assembleia Legislativa, ou parte expressiva dela, entendeu que era preciso, sim, ter uma visão diferenciada do papel do funcionalismo no desenvolvimento do Estado, que era preciso cortar alguns privilégios, limitar benefícios, adequar os ganhos dos servidores à realidade das finanças do Rio Grande do Sul, mas principalmente da própria população gaúcha. Enfim, que era preciso derrubar tabus. E isso aconteceu, governador, graças à sua coragem e à sua determinação. Faço um parêntese para agradecer ao posicionamento dos deputados da nossa região. E eu faço questão que, assim que comunico, ficasse em pé. Fran Somense, Nerio Carteiro, Carlos Búrigo e Elton Weber. Que não pensaram na próxima eleição, mas sim na próxima geração. Temos a exata noção
da importância do que esta reforma representa para o futuro do nosso Estado. O esgotamento da capacidade financeira do Estado do Rio Grande do Sul dificultou os investimentos em áreas essenciais, como saúde, educação e segurança. Perdemos qualidade de vida, perdemos o protagonismo entre os estados mais desenvolvidos do Brasil. Perdemos gaúchos para outras regiões, empobrecemos em vários sentidos. Passados esta etapa, o questionamento que fazemos é se a aprovação do pacote de reformas permitirá que tenhamos atendidos, a partir de agora, as mais diferentes reivindicações, não apenas do segmento empresarial, mas de toda a comunidade caxiense e da Serra Gaúcha. Enfim, se vai sobrar dinheiro para nossas reivindicações, ou quem sabe projetos. Reivindicações, por sinal, que são, na verdade, necessidades de toda a população, desde recursos públicos adequados para a educação, segurança, para a saúde, até incentivos. Incentivos, não isenções, que fique bem claro, para o incremento da produção. Haverá recursos para investimento em tecnologia, inovação, indústria 4.0, agricultura 4.0, internet das coisas. Quais os próximos passos que complementarão o que foi feito até aqui? Vossa Excelência pensa em uma reforma tributária, em uma revisão da carga de impostos a que a população é submetida? Já vimos e já entendemos que para a infraestrutura, por exemplo, deveremos entregar rodovias, portos, aeroportos a investidores privados. Estamos de acordo com os processos de concessão, cuja modelagem já foi encomendada ao BNDES, mas até que todas as etapas estejam prontas, o que o governo do Estado pretende fazer? Ainda na área de infraestrutura, Caxias do Sul e a nossa querida Serra Gaúcha estão praticamente ilhados. Não temos uma estrada duplicada para a capital. Nós temos as grandes empresas fabricantes de equipamentos e veículos de grande porte. Não conseguem movimentar seus produtos sem morosas licenças especiais do DAER, que estamos negociando. Licenças essas, tratadas, governador, analogicamente, enquanto os nossos empresários estão trabalhando digitalmente. Durante anos, um diretor desta casa, presidente desta casa, brigou heroicamente pela conclusão da Rota do Sol. O nome deste homem é Nelson Sbabo. Será sempre lembrado pelo trabalho que realizou. Deverá ser o nome de um túnel na rodovia concluída depois de 50 anos, Búrigo. Bem, a homenagem é justa, entretanto, não queremos mais um Nelson Sbabo herói. Não queremos mais lutadores solitários, desprendidos, incansáveis, cobrando dos governos o cumprimento do básico, atendimento a nossos direitos como pagadores e recolhedores de impostos. Queremos que nossos projetos futuros, duplicação da RS 122, construção do aeroporto regional da Serra Gaúcha, que nesta casa, por minha opção, pedimos para trocar para a Serra Gaúcha. Sejam projetos de governo, não apenas iniciativas individuais ou de entidades representativas. Que esses projetos sejam definidos a partir do entendimento do que Caxias e a Serra Gaúcha significam para o Rio Grande do Sul, para o Brasil. Os governos
não são eleitos para cuidar apenas de parte da sociedade. Esta é uma região de empreendedores, de pessoas que vivem a vida real, que pagam a conta via impostos. A impressão é de que governos cuidam apenas do setor público, que são poderosos, pautam a imprensa, pautam a rede social e pautam o legislativo e o executivo. Nós esperamos mais, esperamos resultados para todos, esperamos que o governo de Vossa Excelência traga esses resultados. Nada temos a comemorar sobre o fato de que o atraso do pagamento da folha está sendo diminuído. Isso afeta a realidade de uma parcela pequena dos gaúchos, que tem um emprego garantido. Quais são os resultados que Vossa Excelência traz para a grande maioria da população, que não é servidora pública, mas labuta diariamente para pagar impostos e espera e precisa mais do governo? Se no mundo virtual, governador, temos de ter cuidado para não sermos dominados ou tomar decisões com base em algoritmos, nas entidades como a SIC, no governo, não devemos ouvir tão somente os que nos cercam e têm o mesmo pensamento. Por isso, faço coro a Vossa Excelência. Aprendi com o senhor no sentido de ouvir a maioria silenciosa. Quantos filhos de empresários conhecidos nosso, reitor Cuyava, nos últimos 5 anos, passaram em vestibular aqui em Caxias, de medicina, outros cursos correlatos, e não tiveram condições de prosseguir com seus estudos, porque perderam seus empregos, ou tiveram suas empresas fechadas, sem a opção, governador, de parcelar o seu salário. Se nos permite uma sugestão, governador, com o propósito de conhecer de perto toda a realidade e também o propósito de unir todo esse Estado, e o exemplo está aqui, em torno deste novo momento, de aprofundar o diálogo e o consenso com o povo gaúcho, que o senhor adote, a partir de hoje, um programa de governo itinerante, e nós colocamos essa casa à sua disposição, juntamente com os seus secretários, para aproximar o governo do Estado das pessoas, de modo que seja possível entender como cada local vivencia os desafios e as necessidades de melhorias. Faço um apelo também pelos empreendedores da Caxias do Sul Rural, Suzim, Menegoto. Com o apogeu da agricultura, governador, da agricultura 4.0, ou popularmente conhecida como agricultura digital, um conjunto de tecnologias integradas e conectada por meio de ferramentas e sistemas digitais, está disponível para levar mais informação, monitoramento, precisão e eficiência para a produção, auxiliando o homem do campo na tomada de decisões e aumentando a produtividade. No entanto, nenhuma tecnologia trará resultado se não tiver o alcance de quem precisa. É necessário, caro governador, que nós, junto, governo, prefeituras, governo federal, atue no sentido de fazer avançar com mais velocidade a chegada dessas tecnologias no meio rural gaúcho, principalmente nas áreas mais afastadas. E para isso, é preciso, por incrível que pareça, telefonia, internet mais acessível, ampla e de melhor qualidade, capaz de conectar a comunidade com a localidade e, principalmente, manter essa geração fantástica dos filhos de agricultores no nosso interior. Prosseguindo nas demandas, terminando, governador, temos também a urgência de tirar as amarras do Estado, de modernizar a máquina pública. Dessa medida, acredite,
depende boa parte da decisão das empresas de permanecerem ou deixarem o Rio Grande do Sul. Do mesmo modo que é fator preponderante para a atração de novas empresas. Manter e atrair empresas, e aqui temos o secretário Irigaray, governador Eduardo Leite, é crucial no cenário econômico em que vivemos. Gosto de lembrar que o Rio Grande do Sul sempre foi o berço do empreendedorismo. Muitos gaúchos, atendendo a essa vocação empreendedora, desbravaram regiões de diversos estados, a começar por Santa Catarina, Paraná, Goiás, Mato Grosso e, quiçá, hoje, o Paraguai e Uruguai. Temos tudo, governador, para ser um estado pujante, principalmente pessoas dispostas a trabalhar pelo Rio Grande. Por fim, queremos mostrar a nossa disposição da entidade, e eu diria das pessoas que aqui estão, de todas as lideranças que aqui estão nesse momento, em aderir, governador, a todo e qualquer programa de unir forças para que o Estado volte a crescer. A disposição em continuar colaborando com Vossa Excelência em sua gestão para que o Rio Grande volte a ser grande novamente. Muito obrigado. E neste momento passamos então a palavra ao governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Me permitam fazer uma saudação aqui ao presidente da Câmara da Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul, Ivanir Gasparim, em nome de quem eu quero saudar toda a diretoria dessa entidade que, mais uma vez, tão bem nos recebe aqui na querida cidade de Caxias do Sul. Já deixou a lista de demandas para mim ali, né? Então, vamos levar e despachar com os nossos secretários. Ao prefeito municipal de Caxias do Sul, Cassina, mais uma vez, publicamente aqui nos colocarmos à disposição de ti, da tua equipe, para que nós possamos construir soluções para a cidade de Caxias do Sul em todas as frentes. Citaste ali na reunião que tivemos agora convênios que estamos fazendo na área da educação, queremos avançar na área de infraestrutura, temos certamente muito a trabalhar neste ano de mandato que lhe foi reservado e que tenho certeza vamos poder produzir bastante para a cidade de Caxias do Sul. Recebe o meu abraço, o meu reconhecimento e desejo de sucesso. Saudar o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Hernani Polo, grande amigo, uma amizade que se forja no civismo, que se forja num propósito comum para o nosso Estado. Quero dar aqui o testemunho de que o presidente Hernani Polo fez um discurso entusiasmado e entusiasmante, na segunda-feira, quando tomou posse na Assembleia Legislativa, deixando clara a sua visão de gestão nesse ano que lhe é reservado fazer a condução do trabalho da Assembleia Legislativa e focado na competitividade do nosso Estado. Então, estamos muito animados aí para trabalharmos juntos, deputado Hernani, e juntos, claro, os nossos deputados Carlos Búrigo, François Menzi, Elton Weber, Nerio Carteiro, deputados desta região, que já receberam os merecidos aplausos aqui na fala do presidente Ivanir Gasparim, porque, assim como o deputado Hernani Polo, votaram a favor das reformas e ajudaram a construir uma vitória que não era do governo, mas sim do Estado do Rio Grande do Sul. Nós entendemos que cada governo dá a contribuição a seu tempo, no seu momento histórico que lhe é reservado para governar um Estado. Então eu não fico olhando para o passado e pensando estamos fazendo aquilo que os outros não fizeram, porque sempre entendi que é injusta essa colocação. Cada governante enfrenta os desafios do seu tempo, dá a sua colaboração, os desafios dos tempos dos outros governantes eram outros, né? E claro que alguns não contribuíram tanto, ou contribuíram com problemas, mas a verdade é que
nós estamos fazendo aquilo agora que se impõe para o Estado do Rio Grande do Sul. E a verdade, façamos um reconhecimento aqui, também porque parte da pauta do amadurecimento, da consciência sobre a crise do Estado, se deu no mandato passado, sob a condição do governador Sartori, que sei, é muito querido nessa região e tem o meu respeito. Nós ajudamos, o meu partido e eu, pessoalmente, eu não era deputado, mas era prefeito, ajudei a dar sustentação política a ações empreendidas pelo então governador Sartori, porque compreendiam que eram importantes, como a questão da extinção das fundações, a questão da previdência complementar, ou mesmo um tema antipático como era naquele momento a questão do ICMS. Então, a questão objetiva é, chegamos agora num ponto em que não há outras soluções, senão a de mexer na estrutura da máquina pública, motivo pelo qual nós apresentamos as reformas que mereceram o acolhimento da Assembleia Legislativa. Quero saudar também o presidente da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, vereador Ricardo Daneluz, em nome de quem eu saúdo os demais vereadores que estão aqui, ao vice-prefeito de Caxias, Edio Eloy Friso, ao reitor da Universidade de Caxias, professor Evaldo Cuiava, aos secretários de Estado que me acompanham nessa missão aqui, Governança e Gestão Estratégica, o Cláudio Gastal, de Desenvolvimento Econômico e Turismo, o Rui Irigaray, saudar também ao presidente da Fundação Universidade de Caxias do Sul, José Quadros dos Santos, ao bispo da Diocese de Caxias do Sul, Dom José Gislon, ao senhor comandante do 3º Grupo de Artilharia Antiaérea, Tenente-Coronel Alan de Paiva Carvalho, ao comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar, Tenente-Coronel Jorge Emerson Ribas, nosso reconhecimento às nossas forças militares, também a partir da presença do comandante do CRPO Serra, Coronel Glauco Alexandre Braga, ao delegado titular da 1ª Delegacia de Polícia de Caxias do Sul, Vitor Augusto Costa Carnaúba, aos prefeitos municipais de Bento Gonçalves, Guilherme Pazim, de Flores da Cunha, Lides Corteganha, de Nova Pádua, Ronaldo Boniatti, de Farroupilha, o Clayton Gonçalves, também a presidente do Badesul, Janete Lontra, a todos os presidentes e representantes de federações, associações, entidades de classe e sindicatos, empresários da região da Serra, patrocinadores dessa reunião almoço, as autoridades já nomeadas no protocolo, amigos da imprensa, senhoras e senhores. Eu acho que é a 3ª ou 4ª vez que eu devo estar vindo aqui, a 4ª vez, né? A segunda como governador, antes como prefeito e depois como candidato a governador. E em tantas interações que tivemos, eu pude apresentar a visão que tenho para o desenvolvimento do nosso Estado, a visão política e estratégica para o nosso Rio Grande do Sul. E, naturalmente, ainda na última vinda que tive aqui, falava mais de perspectivas e mais de expectativas do que de serviços prestados, porque, naturalmente, estávamos iniciando uma caminhada no governo do Estado e, portanto, lançava aqui as bases da nossa ação de governo, daquilo que nós desenhamos, né? A rota que nós estávamos colocando no GPS. De certa forma, agora nós voltamos aqui para prestar contas das evoluções deste plano de ação, da trilha que já percorremos neste caminho lançado, para dar prestação de contas a uma região tão rica e próspera e que nos enche de entusiasmo e de orgulho no nosso Estado. Falando dos desafios que temos, o presidente Gasparim já se encarregou de apresentar muitos desses desafios na sua manifestação, mas a partir do momento em que nós vamos vencendo desafios, a gente vai também construindo as oportunidades. O presidente Gasparim, na conversa que tivemos ali, muito bem salientava, né? Aquilo que é também o aprendizado que eu tenho na minha vida pública, embora jovem ainda, aos 34 anos de idade, já intensa e extensa vida pública que tenho e que muito bem me ensinaram que não é sobre resolver todos os problemas, é sobre apresentar soluções e, a partir das soluções sendo implantadas, retomar entusiasmo. O presidente Gasparim sintetizou isso chamando a atenção de um comerciante ou de um pequeno empresário que enfrente dificuldades financeiras e que
demonstra aos seus credores estar tomando as providências para se reorganizar e assim recupera crédito no mercado. Os problemas não terão deixado de existir, mas ele recupera a credibilidade na medida em que ele mostra que está fazendo a sua parte. É o que o Estado do Rio Grande do Sul está fazendo. Nós não estamos aqui dizendo que a solução se deu na última semana e, honestamente, nem considero que ela se dará ao longo dos 4 anos do nosso mandato. Mas tenho absoluta certeza que já demos passos importantes e decisivos e que, ao final do nosso mandato de 4 anos, vamos entregar ao Rio Grande do Sul, olhando com muito mais confiança, com muito mais expectativa, com muito mais razões para acreditar no futuro. Então, me passaram um passador de slide que não passa aqui. É um dos desafios do Rio Grande do Sul, são os passadores de slide. Não sei se tem aqui alguma... Não, é que me deixaram ele desligado, agora vai certo, ó. Botaram na minha mão. Aí, muito bem. A palavra de ordem para nós é competitividade. Deputado Hernani Polo, o senhor escolheu o tema correto na sua gestão da Assembleia Legislativa. Um Estado empreendedor como o nosso, vocacionado para o trabalho, para a geração de riqueza, tem que se colocar no Brasil e no mundo em condições de competir melhor. E os estados com os quais mais competimos ganharam distância da gente nos últimos tempos. São estados mais jovens do que o nosso e que fizeram melhor a lição de casa nos últimos tempos. E que, portanto, saíram à nossa frente e agora a gente tem que trabalhar para recuperar o tempo perdido. Que bom que nós temos uma coisa que eles não têm, o povo gaúcho. Se nós tivéssemos um Estado, quando alguém me fala dos desafios que eu tenho, se nós tivéssemos um Estado, eu respondo sempre, que além dos problemas fiscais do governo, tivesse uma população que eu tivesse que ensinar a empreender, aí sim eu estaria apavorado. Mas não é o caso. Nós temos um povo empreendedor. O que a gente precisa fazer é, resolvendo os problemas do governo, dar mais espaço para esse empreendedorismo e a resposta virá. Então, competitividade. Colocar em melhores condições de competir, para mim são 3 pilares fundamentais. A redução do custo da logística e da infraestrutura. No ano passado, nós apresentamos 300 milhões de reais para as estradas no ano passado, para concluir obras que nós recebemos, que estavam sendo paralisadas por falta de recursos. Como é o caso da 118, nós vamos entregar este ano a RS 118 na região metropolitana, duplicada, uma obra de 20, 30 anos, que não se concluía. Cada governo deu alguma parcela de contribuição, mas efetivamente nós vamos garantir a conclusão da obra. 150 milhões de reais estão destinados lá para a 118, os outros 150 milhões de reais distribuídos nas diversas regiões. É muito pouco diante da necessidade do Estado do Rio Grande do Sul, mas é prioridade porque estradas são fundamentais para o escoamento da nossa produção. E como é muito pouco, a gente tem que trabalhar com as parcerias do setor privado. No ano passado, eu já apresentei essa nossa intenção, pois este ano eu volto aqui para dizer que já temos contratado com o BNDES a modelagem para 1.000 quilômetros de rodovias que serão concedidos à iniciativa privada, incluída aí a RS 122. Não dá para admitir que a principal ligação entre a região metropolitana e o nosso principal polo industrial no interior do estado, Caxias do Sul e a Serra Gaúcha, seja feito por uma estrada que não é integralmente duplicada. Então, eu já determinei a EGR, que é a operadora de trecho da 122, para que elabore o projeto para a duplicação do trecho que não é duplicado. Para que, quando nós façamos a concessão à iniciativa privada, nós possamos entregar já projeto elaborado para ganhar tempo, né? Ou seja, não esperarmos fazer a concessão para dar tempo ao privado para fazer o projeto. Nós já estamos adiantando esse serviço para entregar um projeto viável e assim demandar do parceiro privado na concessão que ele possa, o mais rápido possível, colocar a mão na massa, colocar as máquinas em campo e fazer essa duplicação que é fundamental. Evidentemente, não é só a 122, são 1.000 quilômetros de rodovias. Vai significar para o Estado do Rio Grande do Sul, nós vamos acabar com a EGR, vamos passar tudo ao setor privado, não é papel do Estado fazer a administração e operação de rodovias. Ele deve regular, fiscalizar. Estamos profissionalizando a gestão da nossa agência reguladora. Eu acabo de indicar como conselheiro
para a nossa agência reguladora, não um cargo político, não por repartição com partidos políticos, mas um técnico respeitado que foi da NTT, Agência Nacional dos Transportes Terrestres, professor respeitado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é o professor Luiz Afonso Sena, trabalhou no PELT, no programa, no Plano Estadual de Logística e Transporte, vai nos ajudar lá com os outros conselheiros a colocarmos a nossa agência reguladora com alto profissionalismo para fazer o que ela deve fazer, regular e fiscalizar a concessão, entre elas o setor das estradas, da nossa infraestrutura. Então, as parcerias estão em andamento. Fizemos agora a concessão, o contrato para a região metropolitana em saneamento. Sei que Caxias do Sul tem a sua própria autarquia de saneamento, mas é importante dizer aqui, nós estamos viabilizando, o prefeito Pazin assinou conosco, Farroupilha também, renovaram a sua confiança na nossa Corsan, porque estamos elaborando pacotes regionais de concessão do esgotamento sanitário para universalizar a coleta e o tratamento de esgotos e dar maior eficiência para nossa Corsan, para ela fazer os investimentos em água também e garantir o abastecimento. Vejam a importância que tem a concessão ao setor privado pela característica do setor privado, que todos bem aqui conhecem. Nós fizemos o projeto para a concessão do esgotamento sanitário na região metropolitana. É verdade, isso vem já de outros governos, né, a estruturação deste modelo. E nós consolidamos e levamos a leilão. A estimativa da Corsan, se ela fosse fazer o investimento e a operação do esgotamento sanitário, levando universalização, né, ou seja, atendendo mais de 90%, que é o que se entende por universalização na coleta e tratamento de esgotos, para a região metropolitana, a estimativa era de que custaria 9 bilhões de reais. Como nós levamos a leilão na Bolsa de Valores em São Paulo, a concorrência entre empresas, pelo ganho de eficiência que tem a iniciativa privada, levou a um deságio de 37%. A empresa que venceu ofertou fazer o serviço todo para o qual estimávamos 9 bilhões, vai fazer tudo por 6 bilhões de reais. Vejam, né, o que o ganho de eficiência do setor privado permite, não apenas na velocidade das obras que se dará no próximo período na região metropolitana, como na redução do custo. Vai ainda pelas obras viabilizar empregos. O investimento na construção de redes coletoras, coletores troncos, estações elevatórias e estações de tratamento de esgotos, vai movimentar a economia, vai gerar arrecadação para os municípios em SSQN, vai gerar empregos pela demanda que terá de mão de obra para a construção. Então, ajuda a movimentar a economia, especialmente nesse momento de retomada, né, de desenvolvimento econômico pelo qual nós estamos trabalhando. Então, nós vamos fazer novos lotes nas regiões e um deles estará aqui na Serra Gaúcha, resultado da confiança depositada pelos municípios que estão articulando junto às suas câmaras de vereadores para este investimento acontecer. E as privatizações. Nós aprovamos no primeiro semestre do ano passado tirar da Constituição a exigência de plebiscito. Lembrem, né, há 2 anos atrás, no período eleitoral, alguns me questionavam se o nosso movimento contrário ao plebiscito era adequado, e eu insistia, olha, eu vejo, respeito quem acredita no chamamento do plebiscito, mas não acho que é tema ser levado ao plebiscito para a população decidir. Isso é decisão técnica que tem que ser tomada por quem foi eleito, legitimado pelo voto popular, governo e parlamento, e demos a celeridade. O parlamento foi ágil, votamos no primeiro semestre, tirar o plebiscito da Constituição e autorizar a venda das estatais. Imediatamente contratamos o BNDES, temos todo um mapa do caminho para a privatização e temos a expectativa de efetuar as vendas propriamente ditas no segundo semestre deste ano, da Companhia de Energia Elétrica e da Companhia de Gás no Estado, que também vão significar ganho em eficiência na prestação de serviços, retomada do pagamento de ICMS, que a nossa Companhia de Energia não consegue fazer. Então, vejam que nós temos uma punição ao Estado, né,
na medida em que a Companhia de Energia Elétrica é devedora de 2,5 bilhões de reais em ICMS para o governo do Estado. Imposto que o povo paga e que não entra nos cofres, que é apropriado pela ineficiência da companhia. Mais do que isso, gera problemas regionais. Na região que é atendida pela CE, não conseguem fazer compensações de créditos de ICMS porque a companhia está em dívida com o Estado. Então, a privatização vai resolver esse assunto, vai injetar recursos no caixa que são importantes para o nosso processo de equilíbrio fiscal, mas principalmente vai viabilizar investimentos privados num setor fundamental, que é a energia, porque nós não estaremos privatizando apenas a distribuição, estamos privatizando geração e transmissão de energia elétrica no nosso Estado. Modelagem está andando, BNDES contratado, estamos caminhando firmes com esse propósito. Aliás, quero mais uma vez salientar o que eu acabo de dizer para a diretoria da SIC. O Estado do Rio Grande do Sul é o Estado que anda mais rápido nesta direção de privatizações e concessões no Brasil. É claro que São Paulo tem um histórico já de 20 anos desse tema sendo tratado, é um caso à parte, mas o que o Rio Grande do Sul está fazendo, nós vemos muito discurso sobre privatizações no Brasil nesse momento, muita fala sobre concessões, mas nenhum ente federativo está com a velocidade que nós estamos evoluindo nesse tema. O presidente do BNDES, Gustavo Montesano, reconhece isso, né? O maior portfólio contratado do BNDES em concessões e privatizações entre as unidades da federação. Outros estados, mesmo que tenham visão liberal de seus governantes, sequer enviaram para as suas assembleias legislativas os projetos que buscam autorização para estas privatizações. E nós já estamos com o plano perfeitamente em andamento aqui no Estado do Rio Grande do Sul, na urgência que se tem. Então, competitividade, reduzir custo de logística de infraestrutura, reduzir a burocracia, e os grandes exemplos estão aqui, a Junta Digital, o Descomplica RS, o RS Digital, digitalização de serviços, portal integrado com todos os serviços para o cidadão, para o empreendedor. Estamos trabalhando e já temos essa integração em diversos serviços, porque na medida em que o Estado foi fazendo digitalização no passado, cada secretaria, cada órgão, cada parte do governo pensava na digitalização do seu serviço. E o cidadão é um só. Ele não tem que ficar se relacionando com dezenas de aplicativos e portais. Então, nós estamos integrando num portal do cidadão serviços digitais e, consequentemente, desburocratizando. Estamos revogando decretos, fazendo ampla revisão da burocracia, revogando decretos regulamentadores de processos burocráticos dentro do Estado. Mas, sem dúvida nenhuma, presidente Gasparim, nosso grande exemplo é o novo Código Ambiental. Também fruto aqui da compreensão da Assembleia Legislativa de dar-se celeridade. O novo Código Ambiental não é permissivo com degradação. Ele não é mais omisso em relação ao desenvolvimento. É um código moderno que olha o empreendedor com a confiança que ele merece receber. Inclusive, colocamos nele mecanismos para agilizar os processos burocráticos dos empreendedores que têm histórico de boas práticas. Isso tem um duplo benefício. Em primeiro lugar, agiliza os processos. Em segundo lugar, estimula as boas práticas, porque serão recompensadas e premiadas com aceleração de tramitação dentro do governo. Não é razoável, todos aqui que são empreendedores sabem disso, numa relação que se estabeleça com os seus fornecedores e com os seus consumidores, um histórico de bom relacionamento, de cumprimento das suas obrigações, naturalmente os faz ganhar crédito e faz com que os seus compradores também ganhem crédito perante os senhores e as senhoras. O Estado, independentemente da prática de um empreendedor, olha sempre com a desconfiança e diz, não, espera até que eu veja se você está fazendo a coisa certa aqui. Nós estamos invertendo essa lógica.
através da licença de adesão e compromisso, né, que foi aprovada na Assembleia Legislativa. Agora o governo organiza a lista de atividades que serão encaminhadas ao Conselho de Estado do Meio Ambiente para que seja aprovado, para que para elas seja feita a oferta da licença por adesão e compromisso. Será uma licença em que o empreendedor lança digitalmente toda a sua documentação e automaticamente tem a licença. O Estado passa a estar ciente daquele empreendimento e fiscaliza, mas não faz quem empreende esperar longos meses, retardando o investimento e o desenvolvimento do Estado e muitas vezes afugentando investidores do nosso Estado. Porque, como eu sempre disse, e até fui plagiado, que bom, fico feliz, não estou reclamando disso, pelo ministro Paulo Guedes em Davos, um grande inimigo do meio ambiente é a pobreza. Porque a pobreza, ela tira recursos da sociedade, piora a qualidade de vida, tira recursos do próprio governo, que são essenciais para investimentos, para mitigar os próprios efeitos da vida humana em coletividade. Nós juntarmos 500 mil pessoas a habitar o mesmo território como Caxias do Sul tem um efeito sobre o meio ambiente. Para reduzir esses efeitos, você precisa investir. Precisa de investimento em tecnologia, né, em equipamentos que vão reduzir emissões de poluição, de águas servidas, de esgoto. Tudo isso custa dinheiro. E se você não tiver desenvolvimento de geração de riqueza, consequentemente, você vai ter menos capacidade de investimento para mitigar os efeitos da própria vida humana. E pior do que isso, pelo desemprego vai afugentar parcela significativa da população, sem emprego, sem capacidade de investir na sua própria residência, vão morar em áreas que serão invadidas, invasões geralmente em áreas sensíveis do ponto de vista ambiental, as margens de córregos e canais, lançando todo o esgoto e o lixo que produzem, sem tratamento, sem o correto destino. Então, tenhamos a consciência de que o desenvolvimento econômico é aliado, né, bem conduzido, é aliado do meio ambiente. O terceiro pilar é a redução do custo tributário. Aí entra as reformas que nós estamos empreendendo. Não tem como nós reduzirmos impostos sem reduzir o custo da máquina. Então, lá na campanha eleitoral, nós falamos, nós vamos precisar reduzir, vamos precisar prorrogar por 2 anos as alíquotas de ICMS, para que neste período possamos fazer os ajustes estruturais na máquina pública e também no sistema tributário, que eu vou falar logo em seguida, presidente Gasparim, de forma que possamos migrar, então, para um sistema tributário com menor carga. Porque não existe o dinheiro público, como dizia Margaret Thatcher. Se você acha que alguma outra pessoa vai pagar essa conta, não se iluda, essa outra pessoa é você, ela dizia. E está plena, está cheia de razão. Sempre o povo vai pagar a conta, porque o Estado não gera riqueza. Ele consome a riqueza gerada na sociedade. Portanto, as reformas que estamos empreendendo são estratégicas para que nós possamos caminhar para uma redução de custo ao empreendedor e ao cidadão, porque também insisti aos nossos servidores públicos. Eles pagam duplamente o preço de um Estado desajustado. Como servidores pagam o preço de um Estado que não honra o pagamento dos seus salários em dia. Mas é mais do que isso. Um Estado que não consegue fazer incorporação de novos servidores e que, consequentemente, sobrecarrega os servidores que aí estão. Não tem como dizer que não afete o desempenho na segurança pública, na saúde, na educação, nas diversas áreas, a falta de servidores sobrecarrega e, consequentemente, precariza a prestação do serviço. Precariza também a prestação de serviços quando o Estado não tem qualquer capacidade de investimentos para dar as viaturas, o armamento, a tecnologia, reformar as estruturas onde prestam os serviços. Por isso que eu digo, usando o exemplo da segurança pública, prestigiar os nossos servidores da segurança pública não é só pagar o maior salário, é ter capacidade de investir para que eles se exponham menos ao risco. Porque
Porque um dos argumentos tem que receber bem porque se expõe ao risco, e eu concordo com essa afirmação. Tem que ser um salário que faça justiça ao emprego da própria vida em risco. Mas eu não quero simplesmente que ganhem mais porque tem risco de morrer, eu quero que morram menos. E para morrer menos tem que ter armamento, viatura, tecnologia, tem que ter estrutura o Estado para que menos se exponham ao risco. Então, o Estado nunca vai conseguir lhes dar esta maior segurança se tivermos desequilíbrio, como temos, que tira qualquer capacidade de investimento do nosso Estado. No relatório que nós apresentamos ontem, mais detalhado, e nós estamos buscando maior transparência das contas públicas, estamos mais do que lançando balancetes do governo, estamos lançando relatórios mais compreensíveis, mais didáticos sobre a situação do governo, e recomendo que leiam o relatório que a CAGE e a Secretaria da Fazenda lançaram ontem. Capacidade de investimento de São Paulo, 6% da sua receita, no Espírito Santo, 11% da receita, Santa Catarina, se não me engano, também em torno de 6%, aqui é 2% a capacidade de investimento do governo. Então é isso que nós estamos querendo com essas reformas abrir. Voltar a ter a capacidade de pagar os salários em dia, voltar a poder fazer investimentos e reduzir carga tributária sobre a população de forma a nos tornarmos mais competitivos em relação aos outros estados. E nós vamos, presidente Gasparim, apresentar à Assembleia Legislativa um pacote de projetos também este ano da reforma da estrutura tributária do Estado do Rio Grande do Sul. Como sempre falamos, não é simplesmente reduzir alíquotas, é reorganizar a distribuição dessa carga nos diversos setores, e isso será fruto também de bastante diálogo, porque quando você reorganiza perante os setores, muitos vão pagar menos e, eventualmente, em algum setor que nós possamos visualizar capacidade maior de contribuição, podem ser eventualmente chamados a uma contribuição maior. Mas podem ter certeza, o nosso foco é redução da carga, e redução do resultado final ao consumidor. Até quero aproveitar o quórum qualificado que nós temos aqui. Hoje, nós temos aí nos últimos dias um debate sobre o ICMS do combustível. E eu insisto, e fiz essa declaração já ao presidente Jair Bolsonaro, não é um tema que deva ser tratado por redes sociais, e menos ainda em enfrentamento entre governadores e presidente da República. A forma como esse debate está se travando pela imprensa, em declarações e redes sociais, não é o formato para quem quer resolver o assunto. Se nós queremos resolver o assunto do imposto sobre combustíveis, sentemos, conversemos para efetivamente resolver. Os estados têm compressão da sua condição fiscal, na medida em que o governo federal nos impõe despesas maiores. O piso do magistério acabou de aumentar 12,8%, a inflação foi de 4%, a economia cresceu 1%, a renda média do trabalhador só fez cair nos últimos anos, e você tem um aumento de 12,8%, é um gasto adicional de 350 milhões de reais este ano para o governo do Estado do Rio Grande do Sul. E, de outro lado, o governo federal quer que nós reduzamos agora, abruptamente, ICMS sobre combustíveis. Não é lógico, não é sensato, não é razoável. Nós estamos trabalhando para poder fazer redução de carga tributária de forma planejada, estruturada, sem comprometer a prestação de serviços à população. Então, nós clamamos por um debate responsável nos fóruns adequados sobre este tema. São os 3 pilares fundamentais para o Estado do Rio Grande do Sul competir melhor: redução do custo da logística, da infraestrutura, redução da burocracia, redução do custo tributário. E é claro que se somam aqui educação e segurança. E aí quero também insistir aqui, as reformas que nós acabamos de aprovar, elas geram manifestações. Sei que manifestantes estiveram, estão ou estarão aqui ainda manifestando insatisfação com as reformas que estamos aprovando e que serão sancionadas nos próximos dias, mas quero deixar muito claro aqui: estas reformas olham para quem ganha menos. Com a nova estrutura de alíquotas de previdência, um professor que está em sala de aula hoje, que contribuía com 14% de alíquota previdenciária,
vai reduzir a sua contribuição previdenciária para, em média, de 8% a 9%. Se ele vai contribuir menos para a Previdência, esse servidor que ganha menos, ele está tendo dinheiro no seu bolso. É verdade que professores que estão aposentados, que não estão contribuindo, passarão a contribuir e não tem outra saída para o Estado. O nosso Estado tem 50 e poucos mil professores em sala de aula e mais de 100 mil aposentados. Tenho sido demandado pelas redes sociais por conta do Maranhão ter aumentado o piso dos professores por lá para R$6.000. Aumentaram o piso dos professores para R$6.000, que aqui é cerca de R$3.000. Eu fui pesquisar qual é a realidade previdenciária do Maranhão. Lá eles têm 30 mil professores em sala de aula e 15 mil professores aposentados. É a metade. Se nós tivéssemos a metade dos professores aposentados aqui, se ao invés de 100 mil tivéssemos 70 mil professores a menos, tivéssemos 30 mil aposentados para cerca de 60 mil em atividade, com o mesmo dinheiro que eu coloco nos salários, eu estaria pagando mais que o dobro de salário aos professores. Então, não tem solução para o nosso Estado se nós não enfrentássemos o tema da Previdência, fazendo as ações que foram empreendidas. Mas para o professor que está em sala de aula, se nós queremos mudar a educação, e eu quero mudar a educação, eu tenho que investir em quem está em sala de aula. Eu tenho que melhorar o salário do professor que está lá dentro e tornar a carreira mais atraente para quem quer entrar. Com a redução da alíquota de 14% para 8% para um professor. Com o que nós fizemos do abono família, em que professores que tenham dependentes vão aumentar de R$ 44,00 o que eles ganham por dependente para R$ 120,00. Com a faixa de isenção que nós criamos de R$ 2.000 no Vale Alimentação, que hoje o professor, um servidor do Estado, ele recebe o Vale Alimentação de R$ 222,00 e desconta 6% do seu salário. Era uma demanda do sindicato, nós criamos uma faixa de isenção de R$ 2.000. Tudo isso associado. E mais o reenquadramento dos professores que estão em sala de aula. Na nova tabela de remuneração, professores que têm graduação recebiam R$ 2.557 em início de carreira, passarão a ganhar R$ 3.030 na nova tabela que nós aprovamos. Tudo isso somado vai fazer professores que estão trabalhando na sala de aula hoje receberem, em muitos casos, até quase 30% de aumento nos seus salários. Então, tem muito professor aqui na rua que não sabe nem pelo que está manifestando, porque não se deu o trabalho de tomar conhecimento efetivamente e caiu na balela que foi contada pelo sindicato, que durante anos viveu do conflito e do confronto, e que bom que, diante da perspectiva da aprovação, aceitou ir à Assembleia Legislativa e dialogar para construir alguma demanda sua a ser atendida, mas a verdade é que o conflito e o confronto foram sempre a razão de ser do sindicato. O único Estado que tinha um plano de carreira intocado, que era anterior à Constituição de 88. O nosso plano de carreira tinha 45 anos. Há 45 anos atrás, um professor saía direto do normal, do ensino médio, para dar aula, com 17 anos. Como era exigido 25 anos de trabalho, se aposentava aos 42. Professores aposentados que hoje tenham cerca de 80 anos, 70, 80 anos, nunca contribuíram para a sua própria previdência. Porque previdência, como contribuição para a sua própria remuneração, foi instituída no final do governo Brito, em 97. Até então, se tinha uma contribuição para o benefício de saúde, do IP, e para as pensões, mas não para o pagamento de aposentadorias. Então, tudo isso foi construindo o Rio Grande do Sul que nós temos hoje, e que, por isso, exigiu medidas enérgicas e fortes. Mas eu insisto, defender a estrutura de carreira como ela estava não era defender a educação, era defender aposentados, que pode ser uma luta legítima, pode ser uma luta justa. Eu não sou contra os aposentados, mas se nós mantivéssemos uma estrutura em que, para poder dar aumentos aos servidores que estão em atividade, eu tinha que pagar a mesma coisa a 2 que estão inativos, é fácil de fazer a conta.
Se eu tivesse 600 milhões de reais para fazer de aumento a salário aos professores, 400 milhões iriam para aposentados e 200 milhões de reais iam para os servidores em atividade. Por isso que nenhum governo colocou como prioridade aumentos substanciais, porque não faziam diferença na educação. Gastava-se muito e a maior parte apropriada pelos servidores aposentados. Então, isso não era investir na educação. As mudanças que nós fizemos vão permitir uma retomada de confiança, aí, de expectativa positiva para servidores no futuro na educação. E também a segurança pública. Nós temos o privilégio de contar com forças de segurança, com a nossa Brigada Militar, a Polícia Civil de excelente qualidade, reconhecidas no Brasil. Eu não tenho dúvida que os ganhos salariais que obtiveram nos últimos anos, difíceis ao Estado de serem suportados, de outro lado foram importantes nos resultados para a segurança pública. Ajudou a qualificar, ajudou a motivar. Agora, nós precisávamos fazer alterações para que uma série de efeitos cascatas nessas carreiras não fosse o que tornaria inviável o pagamento das próprias aposentadorias a que tem direito. É claro que merece uma atenção diferenciada, compensatória à natureza da atividade, mas merecem também investimento em estrutura, como eu disse, em tecnologia, e nós temos obtido importantes resultados. Nesses principais movimentos de lá para cá, presidente Gasparim, amigos da SIC, o novo Código Ambiental aprovado, o RS Seguro, com investimentos em parcerias com a nossa bancada federal, com recursos do governo federal e com recursos próprios do Estado. Os gastos com segurança cresceram. Nós temos exemplos positivos na segurança pública do Estado, do RS Seguro. A taxa de homicídios no Rio Grande do Sul é a menor da década. O Estado atingiu a menor taxa de homicídios, assassinatos, feminicídios, roubos de veículos, com queda no nosso Estado. Desenvolvemos uma estrutura de governança da segurança pública, em que nós temos 4 níveis de reuniões, desde as áreas integradas de segurança pública, passando pelos comandos locais, regionais, e um quarto nível de governança mensal, com o governador analisando estatisticamente a segurança pública em cada um dos 18 municípios que são prioridade no nosso Estado, e demandando apresentações dos nossos comandos sobre os bons resultados e também sobre o desempenho que estiver ruim, para que nós possamos acompanhar as iniciativas que façam frente ao crescimento de criminalidade. Nomeações, nós não vamos deixar, nós tivemos as nomeações, a incorporação dos 2.000 profissionais da segurança, soldados, por exemplo, chamados ainda no final do governo anterior, mas nós não queremos deixar abrir defasagem no nosso efetivo para fazer reposições em massa. Então, anunciamos um cronograma e já estamos agora fazendo os chamamentos para 850 soldados na Polícia Militar, na nossa Brigada Militar, que começam a ser formados em março, e vamos fazer essa reposição programada ao longo dos próximos anos, na Brigada Militar, na Polícia Civil, no Instituto Geral de Perícias. Vamos anunciar, talvez até a semana que vem, o cronograma de chamamento, e também da SUSEP, do Corpo de Bombeiros. Então, reposição planejada e comprometida com a prestação de serviço. As privatizações, né, já contratadas, encaminhadas, como eu falei, a PPP da Corsan, já contratada, está sendo contratada nas próximas semanas para a região metropolitana, leilão já feito, e as novas PPPs pelas diversas regiões. Nas concessões de rodovias, né, os contratos já firmados com o BNDES e recursos ao máximo da possibilidade do Estado com recursos do Tesouro. Na saúde, nós assumimos o governo com atrasos de repasses aos hospitais desde setembro de 2018 e aos municípios os programas municipais, unidades de pronto atendimento, estratégia saúde da família, primeira infância melhor, todos os programas que são essenciais à prevenção na área da saúde, com atrasos desde junho do ano anterior. Nós estamos pagando com regularidade a competência, nós estabelecemos essa regularidade, não deixamos atrasar mais, e estamos buscando o passivo, né, o que havia de herança. O Estado está pagando com
regularidade para não deixar fechar leitos, serviços, cirurgias. Muitos hospitais estavam enfrentando muitas dificuldades em função dos atrasos do Estado. Nós não deixamos mais atrasar. O foco do Receita 2030 não é arrecadar mais, é arrecadar melhor. Então, estamos com um projeto na nossa Secretaria da Fazenda em andamento, com a nossa Subsecretaria da Receita, para a digitalização do processo para os contribuintes. Nosso grande foco, a grande meta, é chegarmos ao momento em que a obrigação fiscal única do Estado seja a emissão da nota fiscal e não mais a emissão de guias de informação e apuração, como as GIAs. Nós temos que deixar com que a energia dos nossos empreendedores fique canalizada para empreender e não para fazer contabilidade dos tributos devidos ao Estado. A gente está bastante animado com o que esse projeto significará para o futuro do nosso Estado. Tivemos uma queda histórica no volume de precatórios do nosso Estado, um esforço da nossa Procuradoria com a Secretaria da Fazenda e também em parceria com o Ministério Público, está significando a recuperação de devedores e combate à sonegação. A reforma foi uma votação histórica que vai gerar economias para os próximos anos e o futuro do Estado do Rio Grande do Sul. E, como eu tenho insistido, o Estado passa a ser olhado mais pelas soluções do que pela crise. O Estado tem sido destacado em diversos veículos de comunicação pelo que tem conseguido fazer, pelo enfrentamento do problema, e não aí uma coluna que saiu no jornal Valor Econômico, destacando que a reforma administrativa no Rio Grande do Sul pode servir de exemplo para o próprio governo federal, que anuncia a sua reforma administrativa. Saímos na coluna de diversos economistas e analistas e nos destaques dos jornais. E os salários em dia, porque a gente faz um monte de coisa e só vai ser entendido que o Estado superou a sua crise quando colocar salário em dia, especialmente pelos compromissos que nós assumimos no processo eleitoral. Pois eu quero mais uma vez destacar, o que nós nos comprometemos no processo eleitoral não foi promessa vazia ou impossível de cumprir. Não prometemos o que nós não podíamos cumprir. Havia alternativas, havia caminhos e nós lançamos mão de tudo o que estava a nosso alcance. Agora, o ajuste do fluxo de caixa do governo depende se ele tem um passivo gigantesco. Nós entramos no governo com o salário de dezembro a ser pago e com o salário do 13º também, só aí juntos são quase 4 bilhões de reais. Nós tivemos que pagar no ano passado mais de 4,2 bilhões de reais em restos a pagar, ou seja, despesa da nossa competência aliás, de receitas da nossa competência do exercício fiscal, que teve que pagar contas do passado. Era fundamental que nós pudéssemos gerar uma receita extraordinária para ajustar o fluxo de caixa. E buscamos essa receita em diversas frentes. A principal ação empreendida e que teria colocado os salários dos servidores em dia foi uma tentativa que acabou frustrada de venda de ações do Banrisul. Essa venda de ações do Banrisul era uma venda de ações ordinárias no limite do controle acionário pelo Estado. Foi muito atacada, muito criticada. Na verdade, gerou uma especulação gigantesca e, especialmente, a crise do Estado fez com que os investidores ofertassem um valor muito abaixo, na expectativa de que o Estado, por desespero, aceitaria qualquer valor. Nós queríamos muito resolver o problema, mas não aceitaríamos queimar o patrimônio do Estado para o cumprimento de uma promessa. E, por isso, não fizemos a operação. Mas quero destacar para vocês, aqueles que tanto atacam e criticam, na semana passada, a União, o governo federal, concluiu a venda de ações excedentes ao controle do Banco do Brasil, numa operação realizada pelo BNDES, que arrecadou mais de 1 bilhão de reais. Todos aqueles que eu vi atacando fortemente a ação que nós empreendemos, o que nós buscamos fazer, estiveram absolutamente silenciosos na semana passada.
ninguém fez uma crítica a essa ação que o governo federal fez, idêntica à que o governo do Estado do Rio Grande do Sul tentou fazer. Nos acusaram de tudo, né? Inclusive um ex-presidente do banco, de forma absolutamente irresponsável, porque é acionista do banco, tem interesses individuais e ajudou a comprometer, criando todo um cenário e um clima negativo que comprometeu a operação. Ficou silencioso diante desta operação que o governo federal fez. Talvez porque almeja alguma posição, se é que já não a tem, em alguma subsidiária de alguma empresa pública estatal do governo federal. A reforma dos servidores civis é o ponto mais importante, né, da nossa reforma recentemente feita. Nós enviamos 8 projetos, apenas o da Previdência dos Militares não foi votado. Nós entendemos que ele merecerá a votação, mas para que se esclareça qualquer dúvida sobre a possibilidade legal de ser empreendida essa reforma dos militares, nós preferimos, então, primeiro fazer a tratativa da possibilidade legal no judiciário e, se for, então, chancelada a possibilidade de o governo do Estado fazer a sua reforma, ela será novamente encaminhada à Assembleia Legislativa. Mais uma vez, friso, não é para prejudicar militares, é para colocá-los em situação de igualdade na contribuição, em benefício das suas próprias aposentadorias. A sustentabilidade fiscal do Estado é fundamental para que essas aposentadorias, as pensões, possam ser honradas no futuro e que o Estado tenha capacidade de investimento no presente nas estruturas de segurança pública, que possa incorporar novos servidores, que a gente possa fazer a gestão do presente e garantir o futuro. Foram várias alterações, o fim das vantagens temporais, nós tínhamos triênios, quinquênios, em muitas categorias, avanços aos 15 anos de serviço, aos 25 anos de serviço, que faziam com que, independentemente do desempenho da economia, a despesa com o pessoal aumentasse. Então, como eu falo, 2015 e 2016, presidente Gasparim, a economia brasileira e do Rio Grande do Sul desabou. Nós retrocedemos em 2015 e 2016 cerca de 8%. Hoje, o tamanho da economia nacional e do Rio Grande do Sul, de forma muito semelhante, é do tamanho que nós tínhamos lá em 2014. E o desemprego dobrou, a renda média do trabalhador caiu, mas o custo da folha de pagamento do Estado continua aumentando. Então, esse crescimento da folha de pagamento, que é chamado crescimento vegetativo, independentemente da tomada de decisão do governante, precisava ser enfrentado, e nós enfrentamos com o fim das vantagens temporais, que já acabou no governo federal em 99. Até alguém me dizia esses tempos, os anos 90 estão chegando no Rio Grande do Sul, mas a verdade é, boa parte dos estados não enfrentou esse tema, alguns já, outros não. A incorporação de funções também gerava uma grande distorção, porque um servidor incorporava a gratificação com 5 anos de exercício, gerava algumas manobras, inclusive, já por incorporar já era um problema, mas gerava algumas manobras, como, por exemplo, o servidor tinha 4 anos de exercício de uma gratificação, já tinha tempo ou já tinha 5 anos, tinha tempo para incorporar. No último ano, ele encontrava um padrinho político para ganhar uma gratificação maior para poder incorporar aquela gratificação. E aí levava com paridade, com integralidade, aos seus proventos, ao seu salário, na inatividade, sem ter contribuído para aquilo. Então, podia botar uma gratificação de 2, 3, 5 mil reais para a sua aposentadoria sem ter feito a devida contribuição. É verdade, né? Essas reformas já tinham também começado lá no governo do governador Sartori, tinha sido feita a reforma que impedia o cruzado, na verdade, né? Que acontecia também muito. Um servidor que tinha tempo para se aposentar e tinha feito 5 anos tinha ocupado uma gratificação no executivo, conseguia no mandato, no gabinete de um deputado, por exemplo, uma posição, ia ganhar uma gratificação. Os salários na Assembleia são maiores, as gratificações são maiores, e incorporava aquela gratificação maior. Isso já estava impedido desde lá o governador Sartori. Nós fomos além e impedimos toda a incorporação da gratificação.
Como eu disse, tem os aportes, abono família, vale-refeição, magistério e a reforma da Previdência, que colocou novas idades e tempo de serviço para os servidores, novas alíquotas, né, para um regime progressivo. Então, quem ganha hoje, por exemplo, aposentado, tinha uma faixa de isenção de R$ 5.800, sobre a qual não incidia a contribuição, que era de 14%. Pois agora nós baixamos essa faixa de isenção para R$ 1.000, é verdade, vai fazer servidores que ganham menos, que não estavam contribuindo, aposentados, vão passar a contribuir, mas vão contribuir com alíquotas menores, né, de em média 8% a 9%, e sobre o que excede R$ 1.000, e aqueles servidores com maiores salários, porque vale para todos os poderes, para a Assembleia, para Judiciário, para Ministério Público, para a Defensoria, para Tribunal de Contas, aqueles que ganham R$ 30 mil, R$ 35 mil, que pagavam sobre o que excedia R$ 5.800, vão contribuir sobre o que excede R$ 1.000 e com alíquotas maiores. Então, contribuíam 14% sobre o que excedia R$ 5.800. E agora, um sujeito que estiver, um cidadão, um servidor aposentado que estiver ganhando R$ 35 mil, por exemplo, vai pagar sobre 34 mil e vai pagar, pela progressividade, uma alíquota total efetiva de 16,8%. Então, quem ganha mais vai pagar mais. Quem ganha menos vai pagar menos. Mas há capacidade contributiva, por menor que ela seja, em todos. Por isso que todos passam a ser chamados para a contribuição. E um impacto fiscal de 18 bilhões de reais ao longo dos próximos 10 anos. É, inclusive, uma resposta que eu dou à Secretaria do Tesouro Nacional, quando perguntam, mas e o Banrisul? Vai privatizar o Banrisul? Eu digo, eu tenho que escolher as brigas que nós vamos ter. O impacto do que nós estamos fazendo, e acabamos de aprovar, é de 2,5 Banrisul, né, ao longo dos próximos 10 anos. Não adiantaria vender o banco, colocar um dinheiro no caixa agora, dar uma falsa sensação de que tudo está bem e não fazer as reformas estruturantes, porque aí, logo ali na frente, o Estado voltaria a colapsar. Então, nós precisávamos mexer na estrutura do Estado para que ele seja sustentável. As questões do porquê reformar, já conhecem, né? Se a queda da taxa de investimento do Estado, lá no governo Triquês, 29% da receita, hoje 13,5%. Sobre o PIB, nós fechamos agora o dado do ano passado, deu 2%. Sobre o PIB, de 1,9 para 0,13, então praticamente não se investe. O que se investe é forçando o déficit no Estado, porque se você está deficitário no orçamento, você não tem dinheiro para investir. A gente força o investimento com déficit, porque minimamente tem que tapar buraco, minimamente tem que arrumar uma escola, reformar, minimamente você tem que fazer investimentos, mas o Estado não tem essa capacidade, essa disponibilidade no caixa, né? O gasto aumentado de servidores inativos, então nós temos 60% aí do gasto com inativos para 40% com servidores em atividade. As fórmulas que foram encontradas no passado, em verde o Caixa Único, o famoso Caixa Único, sacaram no total 8,3 bilhões de reais do Caixa Único, e nos depósitos judiciais, ali ao longo dos governos, 11 bilhões de reais sacados. Então, o Estado sempre deu um jeito de empurrar o problema um pouquinho mais adiante, né? Então, vamos... Onde é que tem dinheiro que a gente possa tirar para evitar atacar o que precisa ser feito? E isso foi comprometendo, por isso que eu digo, a figura de linguagem, a metáfora que eu uso é, né, para taparmos pequenos buracos do caminho, cavamos uma cratera logo à frente, né, e nos lançamos nessa cratera. Porque hoje, para aderir ao regime de recuperação fiscal, a Secretaria do Tesouro Nacional nos exige, por exemplo, que a gente faça em 6 anos a devolução dos 11 bilhões de reais dos depósitos judiciais. É absolutamente inviável, é um dos itens que trava a negociação da negociação com a Secretaria do Tesouro Nacional. Você não pode querer, em 6 anos, fazer o Rio Grande do Sul resolver décadas de problemas ao custo de arrebentarmos com a atual geração, no final das contas, né? E é importante lembrar que nós temos uma liminar da dívida com a União desde 2017, mais de 7 bilhões de reais que não se pagou à União.
1,9 bilhão de reais desde janeiro de 2019 para precatórios. O nosso estoque de precatórios é de quase 18 bilhões de reais. O regime especial de pagamento de precatórios estabelecido pelo governo federal, aprovado no Congresso e exigido pelo Supremo Tribunal Federal, é de que os governos liquidem o passivo de precatórios até 2024. Então, se eu tenho um passivo de quase 20 bilhões de reais, pagá-lo em 5 anos, significaria ter que aportar cerca de 4 bilhões de reais por ano. Hoje o Estado aporta 600 milhões. É evidente que não tem qualquer capacidade do Estado de ampliar esse aporte urgentemente. Então, no início do ano passado, nós tivemos que pedir uma liminar para o Supremo Tribunal Federal para não ter que pagar precatórios no volume demandado. E isso não me orgulha, porque precatório é uma dívida do Estado. Ele foi condenado judicialmente. No Estado de Direito, nós precisamos honrar esses compromissos, mas não há qualquer possibilidade de fazê-lo. Se não estivessem essas duas liminares em vigor, os salários estariam sendo pagos com 6 meses de atraso. Né? Porque nós estamos falando aqui de quase 10 bilhões de reais. A folha é 1,5 bilhão por mês, né? a nossa folha de pagamentos do Estado. Então, vejam o tamanho do problema que a gente tem. Quando eu fui visitar a ampliação da fábrica da GM em Gravataí, com a nova linha de montagem que eles fizeram, do novo Onix Plus, eles anunciavam lá 1,4 bilhão de reais de investimento. Alguém que estava ao meu lado se impressionou e dizia: 1,4 bilhão é dinheiro? Eu digo, não paga uma folha, não paga um mês da folha do Estado do Rio Grande do Sul. O regime extraordinário vai acabar no final deste ano, presidente Gasparim. É um compromisso nosso. O regime extraordinário das alíquotas do ICMS precisa ser encerrado. Vai ser substituído por uma nova política tributária que vamos apresentar. Mas vai haver redução de carga tributária. E nós temos que nos preparar para isso. Ele significa 3,5 bilhões de reais brutos em arrecadação, e é por isso que o Estado precisava de reforma. Como é que eu vou abrir mão de receita se eu preciso para pagar salários, para pagar o custo da máquina? E é curioso que alguns grupos de servidores aí me atacam por isso, dizendo: então vai tirar do servidor para dar para empresários. Não é para dar para empresário, é para garantir ambiente de negócios nesse Estado que gere empregos e que gere riqueza suficiente para pagar o seu salário, e que gere emprego para o seu filho, e que melhore a qualidade de vida para melhorar a sua segurança. As pessoas têm que compreender, não é incentivo ao empresário, é incentivo aos negócios e todos os seus efeitos positivos no Estado do Rio Grande do Sul. E, aliás, não é só incentivo, é deixar de desincentivar, porque não é benefício frente ao que outros estados fazem, é voltar aos patamares que nos deem condições de competir com eles. É isso que nós estamos buscando fazer no Estado do Rio Grande do Sul. Então, vou tentar encerrar aqui, presidente, já passei muito do meu tempo, peço desculpas, me entusiasmo com os caminhos do nosso Rio Grande, apesar das dificuldades, mas já partilhei com vocês, né? Está aí o gasto da folha de pagamento no total do nosso Estado, o investimento que acaba sendo muito baixo. A gente deixa esses dados para vocês aqui, para quem quiser acessar, e que por isso precisavam, então, fazermos essas mudanças no nosso sistema previdenciário. É o Estado que tem a maior proporção de aposentados por servidor em atividade. Acho que até que esse gráfico eu já tinha mostrado no ano passado aqui, mas é importante lembrar. Saiu a semana passada no Globo, ou essa semana, 10 estados já têm mais aposentados servidores na ativa, e aparece ali embaixo o Rio Grande do Sul é o caso mais extremo, está ali na sublegenda, né, na manchete. Caso mais extremo é do Rio Grande do Sul, que é o primeiro na tabela ali abaixo, à esquerda, que tem a maior desproporção entre as duas barras ali que representam servidores em atividade e servidores inativos. E, consequentemente, o maior déficit da Previdência entre os estados quando contabilizamos per capita. O maior déficit nominal é do Estado de São Paulo, mas o Estado de São Paulo é 4 vezes maior em população do que nós. Se nós dividirmos por habitante o déficit,
O do Rio Grande do Sul é a barra vermelha por habitante ali, a maior, R$ 1.000 por habitante. O Paraná, nosso concorrente, nós estamos competindo, é competitividade. O Paraná é com quem nós competimos, concorremos, tem um déficit que é a metade do Rio Grande do Sul, R$ 6 bilhões, o déficit do Paraná. Aí pode demandar menos impostos, pode investir mais, e conforme demanda menos impostos e investe mais, ele se torna mais atraente, ele compete em melhores condições, e não esqueçamos que ele está ao lado de São Paulo, que é um peso muito grande, né, de desequilíbrio em termos de competitividade pelo tamanho da economia que tem. As nossas reformas vão gerar um efeito aí atuarial de R$ 86 bilhões. O atuarial é até que o último aposentado e o último pensionista receba a última pensão e a última aposentadoria. Se nada fosse feito, o déficit seria de R$ 373 bilhões. Então, esse projeto para mais de 30 anos aí, e a gente está conseguindo reduzir em 86. Ainda há um déficit que vai ter que ser suportado por recursos do Tesouro ou por novas reformas lá na frente. E é importante lembrar, né, fizemos a reforma da Previdência, temos a contenção da despesa vegetativa, a economia em cargos comissionados. O governo anterior ao nosso, o governador Sartori, já tinha uma redução de CCs expressiva. O nosso tem 20% a menos ainda que o governo anterior. Nós temos 20% de cargos bloqueados no nosso governo. E mesmo que eu extinguisse todos os cargos de confiança no governo, o que geraria, e não substituísse ele por servidores que ganham também gratificação para isso, a economia não teria, portanto, governo, comando, né? Seria um governo sem gestão, seria uma economia de R$ 100 milhões por ano. A folha é 1,5 bilhão por mês. Né? Então o pessoal diz, tem que acabar com o CC para resolver o problema do Estado. É menos de 1%, tá? 2%, é menos de 1% na despesa total do Estado. E são necessários, são necessários. Os cargos em comissão fazem parte da estrutura administrativa. As isenções e benefícios fiscais estão sendo revisados, não é para ir contra ninguém, é para que nós possamos, analisando os efeitos econômicos, setor a setor, ter mais equilíbrio na concessão desses benefícios. Eu não sou contra benefícios fiscais, incentivos, sou a favor de que eles sejam com critério econômico, econômico que eu digo é do impacto positivo que eles geram. E o programa Receita 2030, pronto, já passei demais do meu tempo, eu quero apenas terminar aqui a minha manifestação e abrir para as perguntas com uma mensagem de otimismo. Esse Rio Grande do Sul é forte. O que nós fizemos na semana passada, com apoio da nossa Assembleia Legislativa, é demonstração de que esse Estado está obstinado e dedicado a resolver a crise, e não mais apenas a conviver com a crise. Chega de vivermos acostumados com a crise, com o apesar da crise. Nós estamos olhando, agindo e enfrentando a crise com ações do tamanho e do peso que o tamanho da crise nos exigem. E isso nos dá confiança em relação ao futuro do nosso Estado. Temos um passado que nos orgulha, mas nós não vivemos de passado, nós vivemos de futuro. E o Rio Grande do Sul, podem ter certeza, apresenta um futuro muito melhor para todos. Muito obrigado.